O sol de meio-dia castigava impiedoso a rodovia dos imigrantes naquela quarta-feira de janeiro. Alberto Drummond ajustou os óculos escuros e diminuiu o volume do rádio, concentrado na pista que serpenteava entre o verde denso da Serra do Mar. Aos 55 anos, o fundador da Drummond Engenharia havia construído um império bilionário, sem nunca perder o hábito de dirigir pessoalmente após visitas de inspeção às obras. Era seu momento de limpar a mente, como dizia. No banco do passageiro, Paulo Henrique Silva, seu motorista e braço direito há mais de 20 anos, revisava relatórios em silêncio respeitoso. Aquele empreendimento em Santos vai revolucionar a região costeira, Alberto comentou, os olhos atentos à estrada. Mas ainda precisamos fechar a aquisição daqueles lotes na Muca. Sem eles, o projeto fica incompleto. Paulo assentiu, conhecendo bem a obsessão do patrão por perfeição. A equipe jurídica está rastreando os proprietários. Alguns terrenos têm documentação antiga, complicada. Foi então que Alberto viu. A princípio, pareceu apenas um carro parado no acostamento. Mas então outro carro surgiu atrás. E outro. 3 veículos de luxo estacionados em um trecho isolado, onde a mata fechada encontrava o asfalto entre Cubatão e São Vicente. Alberto diminuiu instintivamente a velocidade, aquele sexto sentido aguçado por décadas de negócios, alertando que algo estava errado. O que ele presenciou nos segundos seguintes congelaria sua alma. Um casal de idosos era empurrado para fora do carro central. A mulher, cabelos brancos presos em um coque, tropeçou e quase caiu. O homem, segurando uma pasta de couro marrom contra o peito como se fosse um bebê, tentou ampará-la. Eram tão frágeis, tão assustados. E os mais jovens, 3 adultos bem vestidos com relógios que brilhavam ao sol, riam enquanto jogavam uma sacola plástica na estrada como se estivessem descartando lixo. Não acredito no que estou vendo, Paulo sussurrou, os olhos arregalados. Alberto abriu a janela. O ar quente da tarde trouxe vozes, gritos, palavras que nenhum filho deveria dirigir aos pais. Vocês são um fardo, sempre foram. A voz masculina ecoava com desprezo. Não aguentamos mais pagar remédios, casa de repouso, essa vidinha de vocês. Uma mulher mais nova, loira de óculos escuros caros, atirou algo que parecia uma garrafa d'água. Se virem, não queremos mais saber de vocês. O idoso deu um passo à frente, a voz embargada. Rodrigo, meu filho, eu trabalhei a vida inteira para dar tudo a vocês. Vendi minha oficina para pagar suas faculdades. Obrigação. O homem mais jovem, Rodrigo, aparentemente, empurrou o pai de volta. Não foi um empurrão violento, mas tinha algo infinitamente pior, indiferença absoluta, como se estivesse afastando um animal de estimação inconveniente. Isso foi sua obrigação. Agora vocês são velhos inúteis que só dão despesa. A mulher idosa desabou em choro silencioso. Outro homem mais jovem, também bem vestido, gritava do segundo carro. Sempre foram um peso. Agora vão ver como é sobreviver sozinhos. Os 3 carros aceleraram simultaneamente, levantando uma nuvem de poeira que envolveu o casal abandonado. O ronco dos motores foi diminuindo até virar eco, depois um silêncio tão pesado que parecia ter substância própria. Alberto sentiu o sangue ferver nas veias. Em 4 décadas construindo negócios, enfrentando adversários cruéis e políticos corruptos, jamais havia sentido uma indignação tão visceral. Aquilo não era apenas crime. Era uma traição da essência mais básica do que significa ser humano. Paulo, grave tudo. Sua voz saiu fria, controlada. A voz que usava quando tomava decisões irrevogáveis. As placas dos carros, a hora exata, este local, tudo. Já estou gravando desde que eles pararam. Paulo respondeu o celular. Consegui as 3 placas. Alberto estacionou no acostamento e desceu rapidamente. O casal de idosos estava abraçado na beira da estrada, sob o sol inclemente. O homem tinha a postura curvada de quem carregou peso demais na vida,
mas ainda mantinha a cabeça erguida, a pasta marrom apertada contra o peito. A mulher escondia o rosto no ombro dele, os ombros tremendo. Com licença. Alberto aproximou-se devagar, consciente de que sua presença poderia assustá-los ainda mais. Meu nome é Alberto Drummond. Acabei de presenciar o que aconteceu. Por favor, aceitem ajuda. O idoso virou-se e Alberto viu lágrimas escorrendo por um rosto marcado pelo trabalho. Olhos castanhos honestos que transbordavam dor e incompreensão. Senhor, o senhor não precisa se preocupar conosco. A voz era fraca, mas mantinha uma dignidade inabalável. Vamos encontrar uma solução. Não há solução para estar abandonado em uma rodovia. Alberto manteve o tom gentil, mas firme. Pelo menos aceitem água, sombra e uma ligação para alguém que possa ajudar. A mulher levantou o rosto. Tinha olhos azuis claros, agora vermelhos de choro, mas que ainda guardavam uma doçura que comoveu Alberto profundamente. Não temos ninguém, ela sussurrou, e aquelas 3 palavras continham um universo de solidão. Os meninos, nossos filhos, eles eram tudo que tínhamos. Paulo já havia estendido uma garrafa de água gelada e aberto o guarda-sol do carro, criando uma pequena ilha de sombra. Alberto os guiou até ali com cuidado, notando como cada movimento era difícil para eles. Quantos anos? 70? 75? Idade suficiente para merecer respeito, não abandono. Como vocês se chamam? Perguntou Alberto, ajoelhando-se à altura deles. Antônio Carlos Ferreira, o idoso respondeu, oferecendo uma mão trêmula. E esta é minha esposa, Helena. O aperto de mão era fraco, mas sincero. Alberto sentiu calos antigos nas palmas, mãos que trabalharam, construíram, lutaram. Antônio, Helena. Alberto olhou nos olhos de ambos. Vou ligar para a assistência social e para a polícia. O que seus filhos fizeram não é apenas cruel, é crime, abandono de incapazes. Não, por favor. Helena agarrou seu braço com força surpreendente. Eles são nossos filhos, não queremos prejudicá-los. E ali estava, a maldição do amor incondicional. Mesmo traídos, humilhados, abandonados como lixo, ainda protegiam aqueles que os destruíram. Senhora Helena. Alberto segurou a mão dela entre as suas. Amor de pais pelos filhos é sagrado, mas o que eles fizeram foi indefensável. E não vou ficar de braços cruzados. Antônio ajustou a pasta no colo, os dedos acariciando o couro gasto. Senhor Alberto, o senhor parece um homem bom, mas não entende. Não temos para onde ir. Não temos nada. Se denunciarmos os meninos, eles vão para a cadeia e nós vamos para a rua de qualquer jeito. Vocês não têm absolutamente nada? Alberto perguntou gentilmente. Nenhum bem, nenhuma poupança? Um silêncio pesado caiu. Antônio e Helena trocaram um olhar carregado de significado. Finalmente, o idoso abriu a pasta com mãos trêmulas. Temos isto. Dentro da pasta desgastada, Alberto viu documentos amarelados pelo tempo, fotos antigas, cartões de identidade e uma escritura. Seus olhos de empresário experiente identificaram imediatamente o papel timbrado, o selo de cartório, a descrição técnica. Um terreno, Antônio explicou, a voz carregada de emoção. 5.000 metros quadrados na Moúca, zona leste de São Paulo. Meu pai deixou para mim. É tudo que tenho. Era para ser para meus filhos, para garantir o futuro deles. A voz dele quebrou. Helena apertou sua mão. Alberto pegou a escritura com cuidado reverente e leu o endereço. Seu coração disparou. O sangue gelou em suas veias. Não podia ser. Rua Taquari, esquina com a Rua dos Trilhos, leu em voz alta, mal acreditando. Lote 447, matrícula... O senhor conhece? Antônio perguntou surpreso. Alberto levantou-se lentamente, a escritura tremendo em suas mãos. Paulo o encarou com olhos arregalados, claramente pensando a mesma coisa. Conheço. A voz de Alberto saiu estrangulada. Antônio, Helena...
Esse terreno que vocês têm, ele faz parte de uma área que minha empresa está tentando adquirir há 6 meses para um grande empreendimento. Estamos negociando com 17 proprietários. Vocês são o 18º, o último que faltava. O casal olhou sem compreender a magnitude do que ele dizia. Alberto engoliu em seco. Esse terreno, nas condições atuais de mercado e com a valorização que o projeto trará para a região, ele fez uma pausa, processando números mentalmente. Vale aproximadamente 8 milhões de reais. O silêncio que se seguiu era tão profundo que podia-se ouvir o vento nas árvores, o canto distante de um pássaro, o zumbido de um mosquito. 8 milhões de reais. Os filhos que jogaram aquele casal na estrada, rindo, comemorando, achando que estavam se livrando de um fardo, tinham acabado de abandonar pais que eram donos de uma fortuna. Helena desabou em choro convulsivo. Antônio ficou petrificado, a boca aberta, incapaz de processar a informação. E Alberto Drummond, o empresário bilionário que já havia enfrentado milhares de negociações, sentiu algo que há muito não sentia: fúria absoluta. Paulo, ele disse, a voz cortante como lâmina, liga para o Márcio na delegacia, depois para o doutor Cavalcante no jurídico e para a Renata na imprensa. Quero todos aqui em 1 hora. Ele olhou para o casal de idosos e seus olhos brilhavam com uma determinação que construiu impérios e destruiu adversários. Antônio e Helena, seus filhos cometeram o maior erro de suas vidas miseráveis e vou garantir pessoalmente que eles paguem por cada lágrima que fizeram vocês derramarem. A sala de estar do apartamento de Alberto era ampla, decorada com bom gosto, mas sem ostentação excessiva. Janelas de vidro do chão ao teto ofereciam vista panorâmica de São Paulo ao entardecer. A cidade acendendo suas luzes como vagalumes gigantes. Antônio e Helena estavam sentados em um sofá macio demais para seus corpos acostumados à dureza, mãos entrelaçadas, ainda processando as últimas horas, como se fossem um sonho perturbador. Alberto havia insistido em trazê-los até ali. Apenas até organizarmos tudo, dissera. Paulo havia providenciado roupas limpas, comida, remédios. Um médico particular já havia examinado ambos. Desidratação, pressão alterada, mas nada que repouso e cuidados não resolvessem. Agora, sentado em uma poltrona de frente para eles, Alberto observava o casal com uma mistura de compaixão e curiosidade profissional. Havia algo mais nessa história. Sempre havia. Vocês não precisam falar se não quiserem, começou gentilmente, servindo chá quente em xícaras de porcelana. Mas às vezes ajuda, e eu preciso entender toda a situação para ajudá-los adequadamente. Antônio sorveu o chá com mãos ainda trêmulas. O líquido quente pareceu devolver-lhe alguma força. Por onde começar? Perguntou, mais para si mesmo que para Alberto. Talvez pelo princípio. Sempre trabalhei com as mãos. Ele levantou as palmas calejadas. Mecânico. Aprendi com meu pai, que aprendeu com o pai dele. Tinha uma oficina pequena na Vila Prudente. Nada de luxo, mas dava para viver com dignidade. Helena apoiou a cabeça em seu ombro, os olhos perdidos. Quando Rodrigo nasceu, Antônio continuou, a voz carregada de emoção, jurei que ele teria uma vida melhor que a minha, que estudaria, seria alguém. Então Marcela veio e depois Bruno. Um sorriso triste curvou seus lábios. 3 filhos, 3 bocas para alimentar, 3 futuros para construir. Você trabalhou muito, Helena sussurrou, acariciando a mão dele. 14, 16 horas por dia. Fins de semana, feriados. Não podia parar. A voz de Antônio ganhou intensidade. Coloquei os 3 em escola particular. Depois paguei cursinho, faculdade. Rodrigo fez engenharia, Marcela administração, Bruno direito, tudo particular, tudo caro. Ele olhou para Alberto com olhos que imploravam compreensão. Para pagar, vendia a oficina. Era tudo que tinha, mas valia a pena.
Meus filhos seriam doutores, engenheiros, advogados. O silêncio que se seguiu era carregado de ironia amarga. E se tornaram, Helena disse, a voz mal acima de um sussurro. Rodrigo montou uma construtora pequena. Marcela trabalhou em empresas grandes. Bruno abriu escritório de advocacia. Ela ergueu o rosto e lágrimas escorriam lentamente. E aos poucos foram nos esquecendo. Não foi de uma vez, Antônio explicou, como se precisasse justificar os filhos mesmo agora. No começo ainda não visitavam, mas as ligações foram ficando mais raras, as visitas mais curtas, sempre ocupados, sempre com compromissos importantes. Alberto ouvia em silêncio, reconhecendo o padrão. Tinha visto isso inúmeras vezes no mundo corporativo. Pessoas que escalavam socialmente e deixavam para trás quem as ajudou a subir. Quando ficamos doentes, Helena continuou, a mão tremendo ao segurar a xícara. Eu com diabetes, Antônio com o coração, achamos que eles voltariam, que cuidariam de nós como cuidamos deles. Ela soltou uma risada sem alegria. Que ilusão! Eles arranjaram uma casa de repouso, Antônio disse, o tom amargo. Barata, longe, com poucos funcionários, disseram que era o melhor para nós. Ficamos 6 meses lá. Era como prisão. Comida ruim, remédios atrasados, solidão constante. Até que chegou a conta, Helena completou. Rodrigo ligou furioso, dizendo que estava muito caro, que precisávamos contribuir. Foi quando começaram a perguntar sobre o terreno. Alberto inclinou-se para a frente atento. Eles sabiam do terreno? Perguntou. Sempre souberam, Antônio confirmou. Mas eu nunca quis vender. Meu pai me fez prometer que só venderia se realmente precisássemos. Era para ser herança dos meninos, para quando eu e Helena não estivéssemos mais aqui. Sua voz quebrou, mas eles não quiseram esperar. Começaram a pressionar, Helena disse, os olhos agora duros com ressentimento. Ligavam todo dia, visitavam, mas só para falar do terreno. Pai, precisa vender. Você não precisa disso. Nós cuidaremos de vocês. Trouxeram documentos. Antônio abriu a pasta e mostrou papéis. Procurações, contratos de venda já preenchidos, diziam que era apenas uma formalidade, que eu assinasse para eles resolverem tudo. Alberto pegou os documentos e examinou. Seu maxilar travou ao ler. Eram contratos de cessão completa. Se Antônio tivesse assinado, os filhos teriam controle total sobre o terreno, poder para vender e ficar com todo o dinheiro. Eu me recusei. Antônio disse com orgulho ferido. Disse que precisava pensar, consultar advogado. Foi quando tudo piorou. Pararam de pagar a casa de repouso, Helena revelou, a voz trêmula. Disseram que se não assinássemos, teríamos que nos virar. Fomos praticamente despejados de lá. Bruno apareceu, nos recolheu, disse que levaríamos para a casa dele. Mentira. Antônio cuspiu a palavra. Nos levou para uma pensão horrível, um quartinho minúsculo, banheiro compartilhado, baratas subindo pelas paredes, pagou 1 semana adiantado e sumiu. Sobrevivemos com o pouco que tínhamos guardado, Helena continuou. Mas o dinheiro acabou, não tínhamos para onde ir. Foi quando Rodrigo apareceu dizendo que tinha refletido, que levaria a gente para a casa de praia deles, em Guarujá, que cuidaria de nós. Ela soltou um soluço que rasgou o coração de Alberto. Acreditamos. Deus me perdoe. Acreditamos. Antônio abraçou a esposa, suas próprias lágrimas molhando os cabelos brancos dela. A estrada, ele continuou com voz estrangulada. Ouvi eles conversando entre si, rindo. Bruno dizendo que, depois que os velhos morrerem na rua, o terreno passa para nós automaticamente. Marcela respondendo que era mais prático assim. Rodrigo concordando que um abandono discreto resolve tudo. A fúria que Alberto sentia cresceu até se tornar uma força física, um peso no peito. Eles planejaram. Ele disse devagar, processando. Não foi impulso, foi premeditado, calculado. E o que mais dói? Helena ergueu o rosto, os olhos vermelhos mais secos agora.
É que eu ainda os amo. São meus filhos. Dei à luz a cada um deles. Amamentei, cuidei quando estavam doentes. Comemorei cada conquista. Sua voz quebrou. Como é possível amar alguém que te odeia? Como é possível um filho fazer isso com os próprios pais? Não havia resposta para aquilo. Alberto sabia. Era uma das grandes tragédias da condição humana. O amor que persiste mesmo diante da traição absoluta. E agora, ele disse, mudando de assunto propositalmente, precisamos decidir o que fazer. Abriu seu laptop e começou a digitar. Primeira coisa, registro de ocorrência completo na delegacia. Tenho contato direto com o delegado Márcio Teixeira, homem sério. Ele tratará isso como prioridade. Mas os meninos vão ser presos. Helena perguntou angustiada. Depende de vocês, Alberto respondeu honestamente. Podem processar criminalmente ou apenas civilmente. Mas francamente, Helena, o que eles fizeram é crime grave. Abandono qualificado de incapazes pode dar de 1 a 4 anos de prisão. Não queremos vingança, Antônio disse. Apenas justiça e um lugar para viver nossos últimos anos em paz. Alberto assentiu. Vamos fazer o seguinte. Amanhã cedo vamos à delegacia registrar tudo. Tenho as gravações, testemunhas, provas. Depois, meu departamento jurídico vai cuidar de proteger seus direitos sobre o terreno. E ele fez uma pausa, os olhos encontrando os de ambos. Eu mantenho minha oferta de comprar o terreno. 8 milhões é o valor justo de mercado. Posso documentar tudo. Mas vocês não precisam decidir agora. Primeiro, vamos garantir que estejam seguros, cuidados e que seus filhos respondam pelo que fizeram. Por que está fazendo isso? Antônio perguntou de repente. O senhor não nos conhece, não nos deve nada. Por que se importa? Alberto recostou-se na poltrona, a pergunta ecoando em sua mente. Por que realmente? Seria apenas indignação moral? Senso de justiça ou algo mais profundo? Porque, ele disse devagar, escolhendo as palavras, há 20 anos eu era um engenheiro recém-formado, falido, divorciado, morando em um quarto alugado infestado de ratos. Tinha uma ideia para uma construtora, mas zero capital. Ele sorriu com tristeza. Um dia, o cano estourou no prédio. O proprietário era um senhor idoso, senhor Mário, que tinha uma pequena oficina mecânica no térreo. Antônio endireitou-se interessado. Ele me viu tentando consertar, percebeu que eu entendia de construção. Me perguntou o que eu fazia da vida. Contei minha história, meus sonhos, meus fracassos. Alberto sentiu emoção subir pela garganta. Sabe o que ele fez? Me emprestou 15 mil reais. Era tudo que tinha guardado. Disse, jovem, às vezes a gente só precisa de alguém que acredite. Helena levou a mão à boca. Usei o dinheiro como entrada para meu primeiro projeto. Deu certo. Paguei o senhor Mário com juros, mesmo ele não querendo. 2 anos depois, ele faleceu, fui ao funeral. A família mal notou minha presença. Alberto olhou pela janela, perdido em memórias. Mas se não fosse por ele, eu não estaria aqui. E nunca consegui retribuir adequadamente aquele ato de bondade. Ele virou-se de volta para o casal. Quando vi vocês sendo abandonados naquela estrada, vi o senhor Mário. Vi a chance de finalmente pagar aquela dívida. Não para ele, porque não posso mais, mas para vocês, para o universo. Para não deixar que pessoas boas sofram quando posso fazer algo a respeito. O silêncio que se seguiu era de compreensão mútua, de conexão humana transcendendo circunstâncias. O senhor Mário, Antônio disse lentamente, ele tinha oficina mecânica em que bairro? Vila Prudente. Por quê? Antônio e Helena se entreolharam, os olhos arregalados. Senhor Alberto, Antônio sussurrou. O senhor Mário. O nome completo era Mário Ferreira? Agora foi a vez de Alberto ficar petrificado. Sim, como você sabe, lágrimas escorreram pelo rosto de Antônio. Ele era meu irmão mais velho. O amanhecer chegou como libertação após uma noite de revelações impossíveis.
Alberto mal havia dormido, processando a conexão surreal que o destino havia tecido. Mário Ferreira, o homem que mudou sua vida, era irmão de Antônio. O terreno que ele precisava para seu projeto pertencia à família do homem que o salvou décadas atrás. E os filhos ingratos que abandonaram seus pais eram sobrinhos do homem que Alberto nunca pôde agradecer adequadamente. Era como se o universo estivesse cobrando uma dívida antiga através dele. Às 7 da manhã, Alberto, Paulo, Antônio e Helena estavam na 3ª Delegacia Distrital de São Paulo. O delegado Márcio Teixeira, um homem de olhar penetrante e cabelos grisalhos, os recebeu pessoalmente em sua sala. Senhor Drummond, cumprimentou com um aperto de mão firme. Recebi seu chamado ontem. Assistindo ao vídeo que seu motorista enviou, fico revoltado como policial e envergonhado como filho. Ele convidou todos a sentarem e abriu uma pasta. Já iniciei investigações preliminares. Localizei os 3 veículos através das placas. Pertencem a Rodrigo Ferreira Costa, Marcela Ferreira Almeida e Bruno Ferreira Costa. Confirma? Antônio acenou afirmativamente, a dor visível em seus olhos ao ouvir os nomes dos filhos. Precisamos de depoimento completo. Márcio continuou, abrindo seu laptop. Desde quando começaram as pressões, ameaças, negligências, tudo documentado. Depois emitiremos mandados de condução coercitiva. Eles serão presos? Helena perguntou, a voz pequena. Detidos para prestar esclarecimentos. Márcio corrigiu gentilmente. Se o que presenciamos no vídeo e o que o Sr. Drummond relatou for confirmado no depoimento de vocês, será instaurado inquérito por abandono qualificado de incapazes, crime previsto no artigo 133, parágrafo 3º do Código Penal, pena de 1 a 4 anos. Alberto observou Antônio e Helena segurarem as mãos um do outro, lutando contra o amor que ainda sentiam pelos filhos e a necessidade de justiça. Delegado, Antônio disse finalmente a voz embargada, vou contar tudo, mas precisa saber. Apesar de tudo, são meus filhos. Se houver alguma chance de redenção, de mudança verdadeira, eu gostaria... Pai. Márcio inclinou-se para a frente, os olhos gentis. Posso chamá-lo assim? Tenho a idade do seu filho mais velho. Antônio acenou. O senhor é um homem bom, um pai verdadeiro, mas bondade não pode ser confundida com permissividade. Seus filhos cometeram um crime horrendo. Se não aprenderem agora, cometerão novamente, talvez contra outras pessoas. A justiça não é vingança, é ensino. As palavras ficaram suspensas no ar. Finalmente, Antônio assentiu e começou a falar. Por 2 horas, os idosos relataram cada detalhe. As pressões iniciais, sutis, disfarçadas de preocupação, o abandono progressivo, a casa de repouso negligente, os documentos fraudulentos, as ameaças veladas, o descaso com medicamentos e alimentação, a pensão imunda e, finalmente, o plano deliberado de abandono na rodovia. Márcio digitava tudo com precisão cirúrgica, ocasionalmente fazendo perguntas para esclarecer pontos. Vocês têm essas procurações que tentaram fazer assinar? Perguntou em determinado momento. Antônio abriu a pasta e entregou os documentos. Márcio examinou, os olhos escurecendo. Isto aqui é tentativa de estelionato, declarou. Notem os termos. Cessão completa e irrevogável. Se assinassem, perderiam todo o direito sobre o terreno. E olhem a data, redigido 3 meses atrás. Isso foi planejado há tempo. Alberto, que observava tudo em silêncio, sentiu a raiva se solidificando em determinação fria. Quando terminaram, Márcio fechou o laptop e encarou o casal. Tenho filhos, disse simplesmente. Tento criá-los com valores, dignidade, gratidão. Se um dia fizerem algo remotamente parecido com o que os seus fizeram, eu mesmo os traria para esta delegacia. Ele estendeu a mão. Vou emitir os mandados agora. Em questão de horas, eles estarão aqui prestando contas. Saíram da delegacia sob o sol já forte da manhã paulistana. Alberto notou
como Antônio e Helena caminhavam diferentes, não exatamente mais leves, mas mais eretos. Como se o ato de falar, de oficializar a injustiça sofrida, tivesse devolvido alguma dignidade. Precisamos ir ao escritório, Alberto disse. Meu departamento jurídico está preparando a documentação do terreno e tenho uma ideia. No caminho, seu celular tocou. Era Renata Campos, diretora de comunicação da Drummond Engenharia. Alberto, está em viva voz? Ela perguntou. Sim, Renata. Pode falar. A história vazou. Não sei como, mas já tem 3 veículos de imprensa me ligando, pedindo detalhes sobre empresário que salvou o casal de idosos abandonados por filhos. O que faço? Alberto olhou para Antônio e Helena no banco traseiro. Eles pareciam assustados. Senhor Drummond, não queremos aparecer em televisão. Helena sussurrou. Por favor, ele assentiu. Renata, prepare nota oficial. Confirme os fatos gerais, mas preserve a identidade da família, que testemunhamos crime grave, que autoridades estão agindo e que a empresa está oferecendo suporte às vítimas. Nada de nomes, fotos ou endereços. Entendido. Mas, Alberto, isso vai explodir. História com apelo emocional assim. Vira nacional em horas. Deixe virar, ele respondeu calmamente. Às vezes, a exposição pública é a melhor aliada da justiça. Desligou e virou-se para o casal. Não se preocupem. Vou proteger a privacidade de vocês. Mas é importante que o público saiba o que aconteceu. Crimes como esse são mais comuns do que imaginamos, e a exposição pode evitar que outros sofram o mesmo. No escritório, uma equipe de 6 advogados já aguardava. Dr. Cavalcante, chefe do departamento jurídico, um homem de meia idade com óculos de armação fina e postura meticulosa, levantou-se ao vê-los entrar. Senhor Drummond, revisamos toda a documentação do terreno. Está tudo perfeito. Escritura registrada, impostos quitados, sem pendências. É um dos lotes mais bem documentados que já vi. Meu pai era meticuloso, Antônio disse com orgulho. Mecânico pode ser, mas entendia a importância de papelada em ordem. Dr. Cavalcante sorriu. Essa meticulosidade salvou vocês. Se houvesse qualquer irregularidade, seus filhos poderiam ter argumentado em tribunal. Assim, não tem nada. Ele abriu um mapa digitalizado na tela grande da sala de reuniões. Este é o projeto Mooca Viva, explicou apontando. São 85 mil metros quadrados no total, divididos em 17 lotes. Seu terreno, Sr. Antônio, ele destacou uma área em vermelho, é estrategicamente localizado na esquina principal. Sem ele, o projeto fica incompleto. O acesso viário seria comprometido, o fluxo de pedestres prejudicado. Alberto assumiu. O que proponho é o seguinte. Compramos o terreno pelos 8 milhões estabelecidos. Valor de mercado justo, posso trazer 3 avaliações independentes para comprovar. Mas além do pagamento, ofereço. Ele enumerou nos dedos. 1. Apartamento de 3 quartos, 120 metros quadrados, último andar, no futuro empreendimento. Colocamos no contrato que é isento de qualquer cobrança. Condomínio, IPTU, tudo pago pela empresa. 2. Plano de saúde vitalício, categoria diamante, cobrindo qualquer procedimento necessário. E 3. Renda mensal de R$15 mil, indexada à inflação até o fim de suas vidas. 4. Ele fez uma pausa. Criação do Projeto Ferreira, um programa permanente da Drummond Engenharia dedicado a identificar e acolher idosos em situação de abandono familiar. Antônio e Helena ficaram em silêncio processando. Eram números e conceitos muito além de sua realidade. Senhor Drummond, Antônio finalmente disse a voz trêmula, isso é demais. O terreno não vale tudo isso. Vale. Alberto corrigiu firmemente. Vale exatamente isso. O apartamento é custo marginal para nós, já que estamos construindo. A renda mensal são migalhas perto dos lucros do projeto. E o projeto Ferreira? Sua voz suavizou.
É algo que deveria existir há décadas. Vocês serão apenas os primeiros beneficiados. Dr. Cavalcante adicionou. E deixem-me ser claro. Estamos oferecendo isso não por caridade, mas por justiça. Vocês têm algo valioso. Nós queremos adquirir. Esta é uma transação comercial justa, onde ambas partes ganham. E sobre nossos filhos? Helena perguntou. Se aceitarmos, eles não terão direito a nada? Legalmente, enquanto vocês estiverem vivos, podem fazer o que quiserem com seu patrimônio, explicou Cavalcante. Não precisam deixar herança, podem doar, gastar, investir. Se venderem o terreno e usarem o dinheiro, não há nada que eles possam fazer a não ser contestar judicialmente alegando coação, o que será impossível dado o histórico documentado de abandono. Foi nesse momento que o telefone de Alberto vibrou. Mensagem de Márcio Teixeira. Os localizamos. Estão em Santos. Equipe a caminho para a condução coercitiva. Alberto mostrou a mensagem para os advogados, que assentiram gravemente. Isso vai ficar feio, Dr. Cavalcante previu. Quando perceberem o que perderam, vão tentar qualquer coisa. Deixe tentarem, Alberto disse a voz gelada. Cada tentativa só enterrará mais fundo. Agora, se me dão licença, preciso fazer uma ligação. Ele saiu para o corredor e ligou para Renata. Quero coletiva de imprensa amanhã. Assunto: lançamento do projeto Ferreira e aquisição estratégica para o Muca Viva. Alberto, Renata hesitou. Você tem certeza? Expor assim pode trazer repercussões. É exatamente o que quero. Quero que todo o Brasil saiba que idosos têm valor, dignidade, direitos e que filhos ingratos pagam por suas ações. Renata suspirou. Entendido. Preparo tudo. Mas, Alberto, você está fazendo isso pela Drummond ou por você? Era uma pergunta válida. Por mim, ele admitiu. Pelo Sr. Mário, que não pude agradecer em vida, pelo casal Ferreira, que o destino colocou no meu caminho, e por todos os idosos que serão abandonados amanhã, semana que vem, porque seus filhos se tornaram monstros que só enxergam dinheiro onde deveria haver amor. Ele desligou e voltou para a sala, onde Antônio e Helena assinavam documento após documento, sob supervisão meticulosa dos advogados. Cada assinatura era um prego no caixão das esperanças dos filhos ingratos. Justiça pode ser lenta, mas quando chega, é implacável. Rodrigo Ferreira Costa ergueu a taça de champanhe Dom Perignon 2008 e sorriu para os irmãos. O restaurante Vista Mar, um dos mais caros de Santos, oferecia panorama deslumbrante da praia, com garçons em trajes impecáveis, servindo lagosta fresca e vinhos que custavam mais que muitos ganham em um mês. Um brinde, ele declarou, os olhos brilhando. A nossa liberdade. Finalmente nos livramos daquele peso morto. Marcela bateu sua taça contra a dele, o riso ecoando alto demais para o ambiente refinado. Demorou, mas conseguimos. Agora é só esperar alguns meses, declarar desaparecimento e o terreno é nosso. Bruno, o mais jovem, estava mais reticente. Mexia a comida no prato sem comer direito. Vocês acham que eles vão sobreviver? Perguntou a voz baixa. Quem liga? Rodrigo deu de ombros. São velhos, inúteis, doentes. Se sobreviverem, ótimo. Não seremos culpados de nada. Se não, ele fez um gesto displicente. A natureza seguiu seu curso. Você é frio, mano, Marcela comentou, mas sorria. Gosto disso. Sentimentalismo não constrói fortuna. Vanessa, esposa de Bruno, estava em silêncio, o desconforto visível, mas não disse nada. Nunca dizia. Foi quando os dois policiais entraram no restaurante. Investigadores Felipe Martins e Carla Souza caminharam direto até a mesa, crachás já erguidos. O burburinho do restaurante cessou instantaneamente. Todos olhavam. Rodrigo Ferreira Costa? Felipe perguntou com voz firme. Rodrigo empalideceu. Sim, o que houve? Marcela Ferreira Almeida? Bruno Ferreira Costa? Os três irmãos se entreolharam.
o pânico começando a se instalar. Vocês estão sendo conduzidos para prestar depoimento sobre abandono de incapazes, Carla anunciou, alto o suficiente para todos ouvirem. Podem vir voluntariamente ou seremos obrigados a usar algemas. O restaurante inteiro estava assistindo agora. Celulares já gravavam. Alguém sussurrou. Que vergonha, alto o suficiente para ser ouvido. Rodrigo tentou manter a compostura. Isso é um absurdo. Não abandonamos ninguém. Vocês têm ordem judicial? Felipe mostrou o documento. Mandado de condução coercitiva assinado pelo delegado Márcio Teixeira. Podem ler se quiserem. Isso é perseguição. Marcela levantou-se, histérica. Vamos processar vocês. Conhecemos nossos direitos. Ótimo, Carla respondeu calmamente. O advogado de vocês pode encontrá-los na delegacia. Agora vamos. Bruno estava branco como papel. Nossos pais, eles estão bem? Foi Carla quem respondeu, e sua voz gotejava desprezo. Sem graças a vocês. Agora movam-se. A caminhada da vergonha através do restaurante foi excruciante. Clientes murmuravam, apontavam, julgavam. Uma senhora idosa cuspiu no chão quando Rodrigo passou. Um homem gritou, monstros! Flashes de celulares capturavam cada segundo. Do lado de fora, 3 viaturas aguardavam. Cada irmão foi colocado em uma diferente. Padrão protocolar, mas também psicológico. Isolamento antes do interrogatório. Na delegacia, Márcio Teixeira os aguardava. A sala de depoimentos era pequena, claustrofóbica, com paredes cinzas e luz fluorescente amarelada. Rodrigo entrou primeiro, tentando manter ar de superioridade, mas falhando miseravelmente. Márcio o observou sentar. Não ofereceu café ou água, apenas encarou. Sabe por que está aqui? Perguntou finalmente. Algum mal-entendido ridículo sobre... Assista. Márcio girou o laptop. O vídeo começou, gravado por Paulo na rodovia dos imigrantes. Alta qualidade, ângulo perfeito. Mostrava tudo. Rodrigo empurrando o pai, os gritos cruéis, a sacola sendo jogada como lixo, os carros fugindo. A cor drenou do rosto de Rodrigo. Ele tentou falar, mas apenas sons saíram. Isso foi gravado ontem, 14h37, rodovia dos imigrantes KM 47, Márcio narrou friamente. Testemunha ocular, Alberto Drummond, empresário acompanhado de seu motorista. Ambos prestaram do detalhado. Depois disso, seus pais também prestaram depoimento. Meus pais, Rodrigo finalmente encontrou a voz. Onde estão? Em local seguro, recebendo cuidados. Diferente de vocês, existem pessoas no mundo que se importam com idosos vulneráveis. Foi um mal-entendido, Rodrigo explodiu. Nós íamos voltar para buscá-los. Era apenas um susto para eles entenderem que... Que o quê? Márcio inclinou-se para a frente. Que precisavam assinar os documentos fraudulentos que você tentou forçar? As procurações de sessão completa que legalmente configuram tentativa de estelionato? Rodrigo ficou mudo. Temos tudo, Rodrigo. Documentação da casa de repouso negligente, registros dos pagamentos cessados, testemunhas da pensão imunda, e-mails, mensagens, gravações. Seu pai é meticuloso, guardou tudo. A realidade começou a se infiltrar através do choque. Rodrigo estava afundando e sabia. Eu quero um advogado. Seu direito. Márcio empurrou um telefone. Ligue. Enquanto Rodrigo fazia ligações desesperadas, Marcela estava em outra sala passando pela mesma experiência. Seus gritos podiam ser ouvidos através das paredes finas. Isso é armação. Nosso pai é louco. Ele está mentindo. Bruno, na terceira sala, havia desabado em choro. Vanessa estava com ele, também chorando, sussurrando. Eu avisei que isso ia dar errado. 2 horas depois, os 3 estavam reunidos em uma sala maior com seus advogados. Dr. Renato Pacheco, criminalista famoso e caro, analisava a documentação com cara cada vez mais sombria. Vocês são idiotas, ele finalmente declarou. Idiotas monumentais.
Abandonaram seus pais idosos na frente de testemunhas gravados em vídeo 4K e ainda por cima estão tentando roubar um terreno deles? Não é roubo, Rodrigo protestou. Herança antecipada. Temos direito. Não tem direito a porra nenhuma enquanto seus pais estiverem vivos, Pacheco explodiu. E mesmo que tivessem, abandono de incapazes é crime. 1 a 4 anos. Vocês ainda querem argumentar? Marcela tentou lágrimas. Doutor, o senhor não entende. Nossos pais são difíceis, recusam ajuda. Não queriam ir para casa de repouso de qualidade, porque vocês tentavam fazê-los assinar documentos para roubar o terreno. Pacheco cortou. Está documentado. E os seus confirmam. Tenho cópias aqui. Ele jogou páginas impressas na mesa. Mensagens entre os 3 irmãos discutindo estratégias para convencer o velho, pressionar mais. Se ele não assinar, tiramos da casa de repouso boa e colocamos na ruim. Prova atrás de prova de premeditação. Quanto vale o terreno? Pacheco perguntou de repente. Os irmãos se entreolharam. Foi Bruno quem respondeu. Avaliamos em uns 2, talvez 3 milhões. É um lote grande, mas região... Pacheco soltou uma risada sem humor. Vocês nem se deram ao trabalho de fazer avaliação profissional. Ele puxou outro documento. Drummond Engenharia está avaliando em 8 milhões. 8. E já fez oferta formal de compra aos seus pais. O silêncio que caiu era ensurdecedor. 8 milhões. Eles haviam abandonado seus pais, cometido crime, destruído qualquer possibilidade de herança por um terreno que valia 8 milhões de reais. Não, não pode ser, Marcela sussurrou. 8 milhões? E vocês sabem o melhor? Pacheco estava claramente gostando de destroçá-los. Alberto Drummond, a testemunha principal contra vocês, é CEO da Drummond Engenharia. O homem que vocês mais precisavam como aliado é quem mais quer vê-los na cadeia. Parabéns pelo timing espetacular. Rodrigo havia perdido toda a cor. Precisamos falar com nosso pai, explicar, ele vai entender. Seus pais conseguiram medida protetiva, Pacheco informou. Vocês estão proibidos de se aproximar a menos de 500 metros. Qualquer tentativa de contato será considerado descumprimento e resultará em prisão preventiva. Isso não pode estar acontecendo, Bruno murmurou, a cabeça entre as mãos. Está acontecendo, Pacheco confirmou brutalmente, e vai piorar. Drummond convocou coletiva de imprensa amanhã. Vai expor tudo publicamente. Seus nomes, seus rostos, seus crimes. Até lá, vocês têm 24 horas para decidir. Cooperam plenamente, admitem culpa, fazem acordo com o Ministério Público ou vão a júri popular. Júri popular? Marcela engasgou. Para crime com apelo emocional assim? Júri vai crucificá-los. Cadeia na certa, pena máxima. Ele fechou a pasta. Minha recomendação profissional. Rastejem pedindo perdão. Aceitem qualquer acordo que o MP oferecer e orem para que seus pais tenham misericórdia de não processá-los civilmente também, porque com 8 milhões eles podem contratar os melhores advogados do país para destruí-los. A reunião terminou com os 3 irmãos atordoados, suas vidas desmoronando. Foram liberados, mas com tornozeleiras eletrônicas, garantindo que não fugissem ou violassem a medida protetiva. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Antônio e Helena assistiam ao noticiário noturno. Todas as emissoras principais cobriam. Empresário salva idosos abandonados por filhos em rodovia, filhos ingratos deixam pais na estrada, crime de abandono choca São Paulo. Imagens borradas dos 3 irmãos sendo levados da delegacia. Comentaristas indignados, especialistas discutindo leis de proteção ao idoso. É muita exposição, Helena murmurou. Todo mundo vai saber. Talvez seja necessário, Antônio respondeu segurando sua mão. Se nossa história impedir que isso aconteça com outro casal, valeu a pena. Alberto entrou na sala com tablets mostrando redes sociais. Justiça para os idosos era trending topic nacional.
Milhares de pessoas compartilhando histórias próprias de pais abandonados, avós negligenciados. Vocês tocaram uma ferida nacional, ele disse suavemente. Estão dando voz para milhões de idosos que sofrem. Na manhã seguinte, a coletiva de imprensa da Drummond Engenharia estava lotada. 30 veículos de comunicação, câmeras de 7 emissoras, jornalistas disputando posições. Alberto subiu ao palanque acompanhado de Dr. Cavalcante e Renata. Antônio e Helena ficaram nos bastidores, protegidos, mas observando. Bom dia, Alberto começou, a voz firme. Estou aqui para anunciar 3 coisas. Primeiro, a Drummond Engenharia adquiriu terreno estratégico para a conclusão do projeto Mouca Viva, nosso maior empreendimento residencial e comercial na Zona Leste. Investimento total de R$ 8 milhões. Câmeras clicavam, jornalistas anotavam. Segundo, os proprietários do terreno são idosos, casados há 48 anos, pessoas de bem que dedicaram vidas inteiras ao trabalho honesto e à criação de seus filhos. Sua voz endureceu. Filhos que anteontem os abandonaram em rodovia movimentada como se fossem lixo. Burburinho na sala. Terceiro, em resposta a este crime hediondo e em homenagem a este casal, a Drummond Engenharia está lançando o Projeto Ferreira, programa permanente de identificação e acolhimento de idosos em situação de abandono familiar. Ele explicou os detalhes: parcerias com assistência social, vagas em empreendimentos da empresa, assistência jurídica e médica. Investimento inicial de R$ 5 milhões. Perguntas. Mãos se ergueram. Alberto apontou para uma jornalista. Senhor Drummond, o senhor testemunhou o abandono pessoalmente? Sim, estava retornando de inspeção no litoral. Vi tudo, gravamos, entregamos às autoridades. Os responsáveis já foram identificados e estão respondendo criminalmente. Os filhos sabiam do valor do terreno? Outro jornalista perguntou. Não apenas não sabiam, como tentaram forçar os pais a assinar documentos fraudulentos de cessão. Há inquérito policial em andamento por abandono de incapazes e tentativa de estelionato. Qual a identidade dos filhos? O Ministério Público divulgará quando apropriado, mas posso confirmar. São 3 adultos, entre 35 e 42 anos, com formação superior, condições financeiras estáveis. Não há justificativa de pobreza ou desespero. Foi pura ganância e frieza. A coletiva durou 1 hora. Quando terminou, a história havia virado fenômeno nacional. 3 dias depois, o Ministério Público convocou audiência preliminar. Promotora Beatriz Mendes, conhecida por não tolerar crimes contra vulneráveis, conduziria o caso. Na sala de audiências do Fórum Criminal, todos estavam presentes. Rodrigo, Marcela e Bruno, com seus advogados de um lado. Antônio e Helena, com Dr. Cavalcante do outro. Alberto como testemunha. Imprensa proibida de entrar, mas aguardando do lado de fora. Beatriz, mulher de 50 anos com cabelos pretos presos em coque severo e olhar que atravessava almas, abriu a sessão. Estou diante de um dos casos mais revoltantes de minha carreira. Ela começou, a voz cortante. 3 adultos instruídos, saudáveis, financeiramente estáveis, abandonaram seus próprios pais idosos e doentes em rodovia movimentada, em pleno calor do meio-dia, com provisões mínimas, sem dinheiro, sem telefone, sem qualquer meio de socorro. Ela olhou diretamente para os 3 irmãos. E fizeram isso premeditadamente, após meses de negligência progressiva, com o objetivo claro de tomar propriedade avaliada em milhões. Não foi impulso, não foi desespero, foi crime calculado. Rodrigo tentou se defender. Doutora, nós... Silêncio! Beatriz bateu a pasta na mesa. Você falará quando eu autorizar. Agora ouvirá. Ela apresentou todas as provas. Vídeo, depoimentos, documentos, e-mails, mensagens. Cada peça era um tijolo construindo muralha intransponível. O Ministério Público está oferecendo acordo, ela finalmente disse.
única vez. Aceitem ou vão a júri, e garanto que júri popular não terá a mesma misericórdia que estou tendo. Ela leu os termos. 1. Confissão completa e pública de culpa. 2. Pena de 2 anos em regime aberto, convertível em prestação de serviços comunitários, 3.000 horas cada um, em asilos e casas de repouso. 3. Pagamento de indenização por danos morais no valor de R$500 mil para cada pai, total de 4. Perda permanente de qualquer direito hereditário sobre bens dos pais, formalmente registrado em cartório. 5. Participação obrigatória em programa de reeducação familiar durante 2 anos. 6. Qualquer violação da medida protetiva ou tentativa de contato não autorizado resultará em prisão preventiva imediata. Silêncio sepulcral. É isso, ou júri popular onde, com sorte, pegarão 3 a 4 anos em regime fechado cada. Beatriz finalizou. Decidam em 5 minutos. Os advogados se debruçaram sobre seus clientes. Sussurros intensos, lágrimas de Marcela, desespero de Bruno, resistência falsa de Rodrigo rapidamente desmoronando. Quando os 5 minutos terminaram, Dr. Pacheco levantou-se. Meus clientes aceitam o acordo. Que conste em ata, Beatriz registrou. Senhores Ferreira, aproximem-se. Rodrigo, Marcela e Bruno caminharam até frente da sala onde Antônio e Helena estavam sentados. Pela primeira vez em dias, pais e filhos ficaram... Algum de vocês tem algo a dizer aos seus pais? Beatriz perguntou. Foi Marcela quem falou primeiro, lágrimas escorrendo. Mãe, pai, eu... Sua voz quebrou. Eu não sei o que deu em mim. Não sei como chegamos a este ponto. Só sei que traí tudo que vocês me ensinaram. E sinto muito, tanto. Ela desabou em soluços. Helena instintivamente deu um passo à frente, mas Antônio a segurou. Não ainda. Bruno estava vermelho, envergonhado. Pai, mãe, vocês trabalharam a vida inteira para nos dar educação, oportunidades, amor. E nós jogamos tudo fora por dinheiro, por ganância estúpida e egoísmo. Ele respirou fundo. Não mereço perdão, sei disso, mas quero tentar ser digno de vocês novamente, mesmo que leve o resto da minha vida. Rodrigo, o mais velho, o mais duro, estava pálido, mas controlado. Quando falou, sua voz era baixa, mas firme. Vocês me deram tudo, nome, educação, valores, e eu cuspi em tudo isso. Me tornei o tipo de homem que vocês me ensinaram a desprezar. Ele encontrou os olhos do pai. Não tenho desculpas. Não tenho justificativas. Tenho apenas vergonha e remorso. E vou passar o resto da vida tentando compensar, sabendo que nunca será suficiente. Antônio estava de pé agora, lágrimas escorrendo por seu rosto marcado pelo tempo. Helena agarrava seu braço, também chorando. Vocês são meus filhos, Antônio disse, a voz embargada mas forte. Dei vida a vocês. Vi cada um de vocês nascer. Embalei vocês quando choravam. Comemorei suas primeiras palavras, primeiros passos, primeiro dia de escola, formaturas. Ele fez uma pausa, limpando as lágrimas. Mas vocês não são mais as crianças que criei. Se tornaram estranhos, pessoas que não reconheço, pessoas capazes de fazer coisas que me machucaram mais profundamente do que qualquer sofrimento físico poderia. Helena tomou a palavra, sua voz suave, mas carregada de dor. Quando vocês nos jogaram naquela estrada, algo dentro de mim morreu. A mãe que eu era, que acreditava cegamente em vocês, que os defenderia contra o mundo inteiro, ela se foi. E não sei se voltará. Mas, Antônio continuou, vocês ainda são nossos filhos, são nosso sangue, e como seus pais temos responsabilidade, não de dar dinheiro, não de facilitar suas vidas, mas de ensinar. Ele ergueu a cabeça, dignidade inabalável. Aceito que cumpram suas penas. Aceito que trabalhem nos asilos, que vejam outros idosos abandonados e entendam a dor que causam.
Aceito que paguem a indenização e percam direitos hereditários. Mas sua voz suavizou. Se, ao final de tudo isso, vocês realmente mudarem, se tornarem pessoas melhores, pessoas que se importam com outros e não apenas com dinheiro, então talvez, apenas talvez, possamos reconstruir algum tipo de relacionamento. Não será como antes, Helena adicionou. Nunca poderá ser. Confiança quebrada não se restaura completamente, mas pode haver algo novo, se vocês provarem que merecem. Os 3 irmãos estavam destruídos. Marcela soluçava abertamente. Bruno tinha o rosto nas mãos. Rodrigo lutava para manter compostura, mas falhava. Obrigado, Rodrigo sussurrou, por não nos abandonarem como nós abandonamos vocês. Obrigado por serem melhores pessoas do que somos. Beatriz observava tudo com expressão indecifrável. Finalmente, bateu o martelo. Acordo homologado. Cumpram os termos, ou enfrentarão todo o peso da lei. Audiência encerrada. O sol da tarde pintava o canteiro de obras com tons dourados. O projeto Mooca Viva estava 40% concluído, estruturas de concreto erguendo-se contra o céu azul de São Paulo. Alberto Drummond caminhava pelo terreno com capacete e colete refletivo, verificando progressos, conversando com engenheiros. E seu destino hoje era outro. Na entrada do terreno, onde antes havia um muro pichado, agora erguia-se uma placa: Centro de Acolhida Ferreira, Drummond de Engenharia, em parceria com a Assistência Social de São Paulo. Era um prédio de 3 andares, totalmente reformado, com 24 apartamentos projetados especificamente para idosos, barras de apoio, pisos antiderrapantes, iluminação adequada, elevador, enfermaria, sala de convivência, jardim terapêutico. Alberto entrou e foi recebido por Carla Mendes, assistente social de 35 anos que coordenava o projeto. Senhor Drummond, ela cumprimentou calorosamente. Venha ver, estamos com ocupação máxima. 24 idosos acolhidos, todos com histórico de abandono ou vulnerabilidade familiar. Ela o guiou pelo prédio. Na sala de convivência, um grupo fazia yoga adaptada. Na cozinha comunitária, outros preparavam almoço juntos, rindo, conversando. No jardim, alguns cultivavam horta. E o casal Ferreira? Alberto perguntou. Carla sorriu. Vem. No térreo, uma oficina pequena, mas bem equipada, funcionava a pleno vapor. Antônio Ferreira, agora com 73 anos, mas parecendo 10 anos mais jovem, estava ensinando 3 adolescentes a trocar óleo de carro. Usava macacão limpo, ferramentas organizadas, e sua voz era firme ao explicar cada passo. Não, Gabriel, ele corrigia gentilmente um garoto de 16 anos. Primeiro drena o óleo velho completamente, só depois adiciona novo. Paciência é essencial em mecânica. Os garotos ouviam com atenção respeitosa. Eram jovens de comunidades carentes, parte de programa de formação profissional que Antônio havia proposto e Alberto financiado. Helena estava em outra sala, cercada por 6 mulheres de várias idades, ensinando tricô. Mas não era apenas técnica, era terapia. Ela ouvia histórias, aconselhava, consolava. Havia se tornado confidente e conselheira informal do centro. Dona Helena, uma senhora de 70 anos, chamava. Esta cor combina com aquela? Perfeitamente, Joana, Helena respondeu sorrindo. Está ficando lindo. Sua neta vai amar. Alberto observou por alguns minutos, o peito apertando de emoção. Aquele casal que havia encontrado abandonado na estrada, destruído, sem esperança, agora irradiava propósito e dignidade. Antônio finalmente notou sua presença e acenou. Senhor Alberto, vem conhecer meus alunos. Alberto aproximou-se, cumprimentou cada jovem, ouviu sobre seus progressos. Antônio estava claramente orgulhoso, não apenas dos garotos, mas de estar fazendo diferença novamente. Depois, tomaram café juntos no pequeno escritório que Antônio mantinha ali. Na parede, fotos dos alunos formados, cartas de agradecimento, certificados. Como vai? Alberto perguntou. Bem,
Antônio respondeu sinceramente. Melhor do que imaginei possível 6 meses atrás. Tenho propósito novamente. Acordo com razão para levantar. Ensino, ajudo, importo. E Helena? Florescendo. Ela sempre foi boa com pessoas e aqui encontrou vocação. As mulheres do centro a adoram. Diz que finalmente encontrou sua tribo verdadeira. Alberto sorveu o café, saboreando o momento. E seus filhos? Perguntou cuidadosamente. Antônio suspirou, o peso ainda visível. Rodrigo está trabalhando em asilo na Zona Sul. O diretor diz que inicialmente era arrogante, resistente, mas aos poucos está mudando. Semana passada ligou pedindo para conversar. Disse que conheceu o senhor de 80 anos que lembrou dele, homem abandonado pela família como nós, e pela primeira vez entendeu realmente o que nos fez. É começo, Alberto comentou. Marcela está em casa de repouso na Zona Norte, Antônio continuou. Trabalha como auxiliar de enfermagem. Diz que é humilhante, degradante, que nunca imaginou fazer trabalho assim. Mas também diz que precisa, que merece. Ela escreve cartas para Helena toda semana, não pedindo perdão, apenas contando o dia, o que aprendeu, como está mudando. E Bruno? Bruno. Antônio sorriu tristemente. Bruno sempre foi o mais sensível. Está destruído pelo que fez. Trabalha no Lar dos Idosos Santa Maria, voluntariamente faz além das horas obrigatórias. O coordenador diz que Bruno chora, às vezes, vendo situações que espelham o que nos fez. Mas também é o mais dedicado, o que fica além do horário, o que realmente se importa. Vocês vão perdoá-los? Alberto perguntou a questão que pairava no ar. Antônio ficou em silêncio por longo tempo, olhando pela janela para os jovens ainda trabalhando nos carros. Perdão não é evento único, ele finalmente disse. É processo. Cada dia acordo e escolho não carregar ódio. Cada dia vejo o bem que posso fazer agora, graças ao dinheiro que eles queriam roubar. Cada dia leio as cartas de Marcela e vejo crescimento genuíno. Cada dia ouço sobre mudanças de Rodrigo e Bruno. Ele virou-se para Alberto. Não esqueci o que fizeram. Nunca esquecerei. Cicatriz permanece mesmo quando ferida fecha. Mas estou escolhendo não deixar que defina o resto de minha vida. Estou escolhendo construir algo novo. E se meus filhos realmente mudarem, se provarem através de anos de ações que se tornaram pessoas diferentes, então talvez, um dia, possamos ter algum tipo de relacionamento. Diferente, menor, mais cauteloso. Mas algo. Era a resposta sábia, madura, humana. E vocês? Antônio perguntou. O projeto está indo bem? Além das expectativas, Alberto confirmou. Já temos 3 outros centros Ferreira em planejamento. Campinas, Santos e Ribeirão Preto. Além deste aqui, claro. E estamos criando protocolo que outras empresas podem replicar. Meu irmão Mário ficaria orgulhoso, Antônio disse suavemente. Ele sempre dizia que empresário de verdade não é aquele que acumula dinheiro, mas aquele que melhora vidas. Você honra a memória dele. Tento, Alberto respondeu, emocionado. Cada dia. Eles terminaram o café em silêncio confortável. 2 homens de gerações diferentes unidos por circunstâncias improváveis, construindo legado de dignidade e segundas chances. Ao sair, Alberto passou pelo jardim onde Helena regava flores com a ajuda de outras moradoras. Ela acenou, sorrindo. Tinha ganho peso, cor nas bochechas, luz nos olhos. Não era mais a mulher quebrada da estrada. No carro, Paulo comentou. Faz bem ver como estão prosperando. Sim, Alberto concordou. Mas o projeto deles está apenas começando. Imagine, daqui a 10 anos, 20, quantos jovens terão aprendido profissão com Antônio? Quantas mulheres terão encontrado apoio com Helena? Quantos idosos terão encontrado dignidade nos centros Ferreira? Ele olhou pela janela, a cidade passando, pensando em Mário Ferreira,
no empréstimo de R$ 15.000, feito décadas atrás por homem simples que acreditou em jovem desesperado. Como aquele ato de bondade havia se multiplicado, criando um império que agora retribuía, salvando dezenas, centenas, eventualmente milhares. Era ciclo perfeito, bondade gerando bondade, dignidade preservando dignidade. 3 meses depois, houve evento especial no centro. Formatura dos primeiros 10 jovens do programa de mecânica de Antônio. Famílias compareceram, lágrimas de orgulho, abraços, certificados. Para surpresa de todos, Rodrigo, Marcela e Bruno pediram autorização para assistir. Do fundo da sala, sem se aproximar, respeitando os limites estabelecidos. Antônio os viu. Helena também. Trocaram um olhar de compreensão mútua. Não eram mais os filhos que abandonaram pais na estrada. Eram pessoas diferentes, trabalhando em sua redenção, provando através de ações que mudança genuína era possível. Após a cerimônia, Antônio acenou de longe, apenas um aceno pequeno. Mas foi reconhecimento. Foi abertura microscópica de porta que havia sido trancada. Rodrigo acenou de volta, lágrimas escorrendo. Era apenas começo, mas era algo. Na última cena, sol se punha sobre São Paulo, pintando céu de laranja e rosa. No apartamento do último andar do prédio em construção do Muca Viva, Antônio e Helena estavam na varanda estreita, observando a cidade acender suas luzes. Feliz? Antônio perguntou, braço em volta da esposa. Helena apoiou cabeça em seu ombro. Mais do que merecia estar após tudo. Não. Ele corrigiu gentilmente. Sempre mereceu. Bondade sempre merece recompensa, mesmo que demore a chegar. Eles ficaram em silêncio, observando o mundo girar. 2 sobreviventes, 2 vitoriosos. Não por riqueza material, embora agora a tivessem, mas por algo infinitamente mais valioso. Dignidade preservada, propósito renovado, legado construído. A pasta de couro marrom, aquela que Antônio apertava contra peito na estrada, agora descansava em prateleira do apartamento. Não era mais tesouro de desespero, mas relíquia de transformação. Lembrança de que às vezes, em momentos mais sombrios, quando tudo parece perdido, o universo conspira de formas inesperadas. E que verdadeira riqueza nunca foi dinheiro, sempre foi amor, dignidade, propósito, capacidade de fazer diferença na vida de outros. Essas coisas ninguém pode abandonar na estrada. Essas coisas ninguém pode roubar. Essas coisas permanecem.